Arne Johnson tinha 19 anos quando cometeu o feito que mudaria sua vida para sempre. Em fevereiro de 1981, Arne matou o chefe da sua esposa, Alan Bono, com inúmeras facadas em seu peito. O caso Arne Johnson ficou famoso nos Estados Unidos por ser o primeiro caso em que a defesa tentou provar a inocência do criminoso com base em possessão demoníaca. Neste vídeo, vamos te mostrar em detalhes tudo o que ocorreu no primeiro assassinato da história de Brookfield. O casal Warren, famosos por resolverem inúmeros casos paranormais nos Estados Unidos, estarão em mais um capítulo da famosa franquia de Invocação do Mal. Dessa vez, o caso abordado vai ser o de Arne Johnson, que afirma ter matado Alan Bono porque o diabo havia ordenado. O filme já estreou nos cinemas no dia 3 de junho de 2021 e vem dividindo opiniões. Então vamos conhecer a história de Arne do início. Mas antes, já deixa um like pra gente. Graças a você, ao seu like, o canal tem crescido bastante e só temos a agradecer por isso. Obrigada de coração. Tudo começou após a família de Johnson se mudar para uma casa nova em Brookfield, Connecticut. A família era constituída por 3 pessoas: Arne Johnson, o protagonista da história, sua esposa Debbie Glatzel e seu cunhado, um garoto chamado David Glatzel, de 11 anos, que também tem um papel importante na história, e vamos te mostrar logo mais. Em um documentário produzido pela Discovery, a família em entrevista afirma que as atividades paranormais começaram depois que eles foram limpar um imóvel alugado que acabavam de adquirir. David, o irmão mais novo de Debbie, contou a eles que um velho, com uma aparência terrível, muito magro, com pele enrugada, apareceu do nada, empurrando e aterrorizando-o. A princípio, o casal interpretou as queixas de David como uma criança tentando escapar de suas tarefas. Mas os avistamentos estranhos não apenas continuaram, eles aumentaram tanto em frequência quanto em intensidade. À noite, David acordava soluçando, descrevendo as visitas de um homem com grandes olhos negros, rosto fino, com feições de animais, dentes afiados, orelhas pontudas, chifres e cascos, que murmurava em latim e ameaçava roubar sua alma. A partir daí, tudo foi piorando. David, que sempre foi um garoto normal, agora tinha um comportamento totalmente estranho. Passou a ter convulsões, obteve arranhões, hematomas inexplicáveis e passou a avistar com frequência essa entidade, que até então ele só havia visto à noite. Sem escolha, Johnson e Debbie procuraram a ajuda de um padre, que a princípio foi até a casa e fez algumas orações junto com a família. Mas inesperadamente, as orações do padre acabaram irritando ainda mais a entidade que estava atrás de David. No decorrer dos dias, as aparições pioraram cada vez mais. David acordava repentinamente todas as horas para assobiar, rosnar, falar em vozes estranhas e, do nada, começava a recitar passagens da Bíblia, algo totalmente bizarro para um garoto de 11 anos. Seu visitante noturno também passou a fazer aparições diurnas, durante as quais assumiu a forma de um velho de barba branca, vestido com camisa de flanela e jeans. 12 dias após o começo dos incidentes e da visita do padre, a família entrou em contato com os demonologistas Ed e Lorraine Warren, em busca de ajuda. Quando o casal entrevistou a família pela primeira vez, Lorraine relatou ter visto uma forma negra e enevoada ao lado de David. Assim, Lorraine entendeu que eles estavam lidando com algo do mal. Durante o curso da possessão de David, os Warrens contataram a polícia de Brookfield e os advertiram de que a situação estava ficando cada vez mais perigosa. David fez várias referências a assassinatos e esfaqueamentos, afirmou Lorraine. O garoto também reclamava de ser sufocado e agredido por mãos invisíveis à medida que a situação piorava. Os Warren alegaram ter estado presentes em 3 exorcismos menores e em uma tentativa de livrar o menino de qualquer espírito das trevas que o estava incomodando. 4 padres teriam estado presentes nos rituais. Durante esses exorcismos menores, David supostamente teria levitado.
parou de respirar e deu os nomes dos 43 demônios que o possuíam. Foi aí que, em desespero, Arne Johnson, que estava presente nos exorcismos, exigiu que os demônios deixassem David em paz e o possuíssem. Depois que os exorcismos falharam, Johnson sofreu um acidente de carro, no qual ele alegou que um demônio assumiu o controle de seu veículo e o forçou a sair da estrada e bater em uma árvore. Johnson saiu ileso, mas determinado a fazer algo para tentar acabar com a atividade demoníaca que o atormentava. De acordo com o episódio da série A Haunting do Discovery Channel, havia um poço no mesmo imóvel alugado. Os Warren teriam avisado para Johnson não investigar o poço, mas depois de seu acidente de carro, foi exatamente o que ele fez. Johnson se lembra de ter feito contato visual com os demônios nas profundezas do poço. De acordo com Johnson, esta foi a última vez que ele ficou completamente lúcido até depois do assassinato. Meses se passaram após se mudarem da casa alugada. O casal estava morando com a mãe de Debbie, mas a condição de David só piorava. Então eles decidiram que era hora de se mudar para um lugar só deles. Debbie, que havia sido contratada por Alan Bono como cuidadora de cães no Brookfield Pet Hotel, se mudou com Johnson para um apartamento próximo ao seu trabalho. Após alguns acontecimentos estranhos, Debbie começou a temer que eles tivessem trazido os demônios de David com eles, pois Johnson estava muito estranho. Ele, que havia cantado no coro da igreja quando era mais jovem, começou do nada a rosnar e dizer que viu uma fera o perseguindo. Mais tarde, ele não teria nenhuma lembrança do que tinha acontecido. Era igualzinho ao David. Em 16 de fevereiro de 1981, Johnson adoeceu após trabalhar no Right Tree Service e se juntou a Debbie no canil onde ela trabalhava, junto com sua irmã Wanda e a prima de 9 anos Mary. Bono, o proprietário da casa e empregador de Debbie no canil, comprou o almoço do grupo em um bar local e começou a beber muito. Após o almoço, o grupo retornou ao canil. Debbie então levou as meninas para buscar uma pizza, mas insistiu que elas voltassem rapidamente para evitar problemas. Quando eles voltaram, Bono, já muito embriagado, estava agitado. Todos deixaram a sala por insistência de Debbie, exceto Bono, que agarrou Mary e se recusou a soltá-la. Johnson, que já estava lá fora, voltou para o apartamento e ordenou que Bono soltasse Mary. Wanda relatou os seguintes eventos à polícia. Mary correu para o carro enquanto Debbie tentava amenizar a situação entre os dois homens. Wanda tentou em vão afastar Johnson, que estava rosnando como um animal. Então, sacou um canivete de 5 polegadas e esfaqueou Bono repetidamente. Bono morreu várias horas depois. De acordo com o advogado de Johnson, Bono sofreu 4 ou 5 feridas mortais, principalmente no peito. Uma delas se estendia do estômago até a base do coração. Johnson foi achado a 3 quilômetros do local do assassinato e foi mantido preso em Bridgeport, sob fiança de $125 mil. Este foi o primeiro assassinato na história de Brookfield, Connecticut. No dia seguinte ao assassinato, Lorraine Warren informou à polícia de Brookfield que Johnson estava possuído quando o crime foi cometido. A mídia logo cercou a história, alimentada em parte pelos Warrens. Martin Minella, advogado de Johnson, recebeu ligações de todo o mundo. O caso estava sendo chamado de julgamento do assassinato por demônios. Minella viajou para a Inglaterra para se encontrar com advogados que haviam se envolvido em 2 casos semelhantes, embora nenhum tenha ido a julgamento. Ele planejava viajar com especialistas em exorcismo da Europa e ameaçou intimar os padres que supervisionavam os exorcismos de David Glatzel se eles não cooperassem com a defesa. O julgamento ocorreu no Tribunal Superior de Connecticut em Danbury, a partir de 28 de outubro de 1981. Minella tentou apresentar uma declaração de inocência em virtude da posse, mas o juiz Robert Callahan prontamente rejeitou esta defesa. Callahan argumentou que tal defesa jamais poderia existir em um tribunal, devido à falta de evidências e que seria irrelativo e não científico
permitir testemunhos relacionados. A defesa decidiu sugerir que Johnson agiu em legítima defesa. Por causa disso, o júri não tinha permissão legal para considerar a possessão demoníaca como uma explicação viável para o assassinato. O júri deliberou por 15 horas durante 3 dias antes de condenar Johnson, em 24 de novembro de 1981, por homicídio culposo em primeiro grau. Por bom comportamento, Johnson chegou a cumprir apenas 5 anos. Se casou com Debbie Glatzel ainda dentro da prisão e eles estão juntos até hoje. Arnie jura que estava sob possessão demoníaca quando cometeu o assassinato de Alan Bono. Entretanto, ele não gosta de tocar no assunto. Durante a resolução do caso, houve o anúncio de um filme com base no caso, mas ele foi paralisado por conflitos. Em 1983, Gerald Brittle publicou um livro, The Devil in Connecticut, com a ajuda e detalhes de Lorraine Warren. A mesma afirmou que os lucros tiveram divisão com a família. Entretanto, fontes dizem que apenas $2.000 foram pagos aos Glatzel. Em 2006, o livro foi relançado e isso gerou a ira de 2 integrantes da família, o próprio David e seu irmão mais novo, Cal. Eles processaram os autores e a editora do livro sob alegação de difamação e sofrimento intencional. A família também chegou a afirmar que os Warren eram fraudes e nada daquilo foi real, apenas para ganhar dinheiro em cima do sofrimento dos Glatzel. Entretanto, os 2 únicos que apoiam os Warren são Debbie e Arnie, dizendo que acreditam com todo o coração no casal e alegam que os Glatzels só entraram com o processo para fins monetários. Bom, eu vou ficando por aqui, mas se você é novo no canal ou já assistiu vários vídeos e esqueceu de se inscrever, faz isso agora mesmo. Toda semana você vai receber um vídeo novo sobre mistérios, curiosidades, casos ufológicos e casos como esses, baseados em fatos reais. Eu sou a Milena Pfis e te vejo no próximo vídeo. Tchau!